Alô, alô, malta, boa noite a todos, boa noite a todas. Então hoje vimos aqui para a nossa dose dupla, já estivemos aqui de manhãzinha com o nosso Pedro Ganso, às 11h30 da manhã, e portanto agora é hora de estarmos com a nossa Margarida, que vamos já trazer aqui, para falarmos um bocadinho sobre carreira, sobre trabalho remoto, sobre salário, por isso temos aqui muita coisa ainda para... Bem-vindas, bem-vindas. Vamos aqui hoje falar e responder aí a todas as vossas perguntinhas sobre dar o salto na vossa carreira, como atingir aqui melhores condições. Alô, Margarida. Alô, boa noite. Boa noite, boa noite. Bem disposta? Super bem disposta, apesar de estar aqui com o reflexo do ecrã Faz nos parte. óculos, mas pronto, Não dá, não não há de dá, ser não dá. nada. Tenho que Excelente. comprar outros óculos. Faz parte, é o que é. Olha, se calhar vamos começar aqui por nos apresentarmos um bocadinho, que há malta que não te conhece, há malta que não me conhece. Então, se calhar eu vou-te deixar para ti primeiro, o microfone em palco. Quem é a Margarida? Ok. Então, resumidamente, sou a pessoa por trás deste projeto das Ricas em Construção. Trabalho remotamente como freelancer desde 2014. A partir da pandemia, no Covid, em 2020, passei a trabalhar 100% remotamente a full time. E isto acabou por me levar também a candidatar-me para uma empresa sediada no Dubai, isto em 2021. Fiquei lá 2 anos e agora estou aqui num desafio de estar por conta própria, 100% pela primeira vez como freelancer, como pessoa que tem uma comunidade, que criou um curso, pronto, já sabemos como é que a coisa funciona, não é? Por isso, acho que está a apresentação feita, assim muito resumidamente. Sim, já vamos explorar muito daquilo que tu fazes agora nas Ricas, e que a malta de certeza que vai ter muita, muita perguntinha para isso. Por isso, antes de passar o microfone para mim, Mariana, também deixar-vos aí o call-out para vocês irem fazendo as vossas perguntas, ok, malta, durante a live. A ideia é essa, é nós ajudarmos-vos a desconstruir aqui um bocadinho como é que vocês conseguem dar o salto na vossa carreira, seja esse salto que vocês procuram uma nova função, uma nova empresa, trabalho remoto, como a Margarida já falou, um aumento salarial. Portanto, a ideia hoje é trazermos a nossa visão, a nossa experiência, o nosso conhecimento, muito de apoiar pessoas que estão à procura de mais nas suas carreiras, trazermos esse conhecimento para vocês e, portanto, a melhor forma de vocês tirarem valor é fazer perguntas, porque nós ainda não conseguimos adivinhar o que é que vai na vossa cabeça. Portanto, se vocês nos perguntarem, vai ser muito mais fácil e muito mais interessante. Então, Sem dúvida, sem dúvida. do meu lado, eu sou a Mariana, sou aqui a fundadora por detrás da Tekia. Nós orientamos profissionais que estão à procura de mais nas suas carreiras, especificamente transição de carreira para tecnologia sem programar e sem experiência prévia. Pois é possível, que é a área, na minha visão, que oferece hoje em dia as melhores condições a nível profissional. Portanto, bons salários, trabalho remoto, um ambiente saudável, valorização, aquela flexibilidade de horário que nós queremos, não é? Aquela autonomia, poder fazer as coisas que gostamos, com quem gostamos, ir buscar, levar os filhos à escola, poder ir a uma consulta normal durante a semana, essas coisas que deveriam ser obrigatórias em todas as profissões, mas não são. Então é exatamente isso que nós fazemos, é ajudar-vos a dar esse salto. E apresentações feitas, eu vou começar aqui pela nossa primeira pergunta que eu tinha aqui pensado, Margarida, para nós, que é, Bora. normalmente, a primeira razão que nos leva a começarmos a pensar, eu acho que se calhar devia fazer aqui alguma mudança é salário. Porquê que o salário é tão importante? Olha, se me permitires, posso começar a responder essa questão. Lá está, eu acho que é muito fácil, sendo portuguesa, trabalhando em Portugal e vivendo em Portugal, que está a tornar-se cada vez mais incomportável, viver com os salários que temos. Eu tenho um exemplo muito pessoal, que eu, quando estava a trabalhar para a empresa portuguesa, o máximo de salário que eu consegui receber foi 1000 euros brutos. Isto já foi há 3 anos. Portanto, há 3 anos não foi assim há tanto tempo. Com 1000 euros brutos, hoje em dia, quem é que arrenda uma casa quando temos apartamentos a arrendar por 1500 euros, por exemplo? E às vezes nem estão assim tão bem.
quem é que consegue ter formar uma família, não é? Acaba por ser complicado quem não tem o privilégio de ou ter uma herança, ou ter dinheiro, ou ter vivido na casa dos pais até aos 30, ou até aos 40, não é? Acontece. Quem não tem esse privilégio, quem saiu de casa aos 23, 24, ou até mesmo antes, por causa da faculdade, acaba por ter sempre aqui um ponto de partida um bocado mais desvantajoso, não é? E tem a vida um bocado mais dificultada. Então, obviamente que o salário é cada vez um fator mais relevante para quem quer viver em Portugal. Claro. Tão simples quanto isto. Concordo, sim. A minha história é um bocadinho diferente. Eu atingi salários muito, muito bons em Portugal, ainda de alguns milhares de euros por mês. Mas a verdade é que, quando falamos neste setor de tecnologia, isto também acontece porque essas empresas têm muitas vezes clientes lá fora. Então, uma empresa que tem Exatamente. clientes lá fora conseguirá, a partir de pagar muito melhor aos colaboradores que estão cá dentro. E nós temos um mercado cada vez mais global, o que significa que ainda bem, Portugal ainda é conotado como um país de bons profissionais, portanto temos ainda uma boa educação, boas universidades, e eu acho que isso nos torna muito um cartão de visita interessante para contratar. Então, o salário é sim um tema crítico. Eu gosto muito de falar de salário porque, apesar de ter uma conotação muitas vezes pejorativa, porque as pessoas não gostam de falar de dinheiro, eu olho para o dinheiro como liberdade, porque no fundo o que o dinheiro me dá é liberdade. Põe-me mais opções em cima da mesa, não é? Se eu não quero trabalhar e tenho dinheiro para não o fazer, eu não preciso de o fazer. E se eu quero trabalhar numa coisa diferente, que não é o meu trabalho, um full time, digamos assim, eu posso fazer isso. Se eu quero ir viver para outro sítio, viajar para outro sítio, oferecer algo a alguém, pagar o aparelho da minha sobrinha, eu posso fazê-lo, porque tenho dinheiro. Então, dinheiro põe opções na mesa e normalmente diz que para nós atingirmos aquela liberdade financeira, não é? Que agora ouvimos tanto, há três vias. Crias o teu próprio negócio, investes ou investes na tua carreira. Mas a verdade é que o teu negócio e investimentos precisas de dinheiro, não é? Inicialmente. Então, se calhar, pensares na carreira como o primeiro ponto faz sentido para alavancar o resto. Acho que essa também foi um bocadinho a tua história, não é? Ou seja, primeiro trabalhaste, ganhaste o teu dinheiro para um dia poderes então criar os teus investimentos e criares o teu próprio negócio, e também foi a minha história, não é? Por isso é que hoje estamos aqui, agora do outro lado da moeda, de quem contrata serviços e pessoas, a falar um bocadinho Exatamente. destes temas. E se calhar eu vou pegar já aqui numa pergunta que temos aqui no chat, aqui do Madeira, que é: quais serão os empregos do futuro em 40 anos para quem é profissional de saúde e gostaria de mudar de área? Eu posso começar. 40 anos. Eu posso Força. começar. Olha, eu acho que futuro, mesmo a 40 anos, acho que conseguimos de certeza continuar a apostar imenso em tecnologia. Portanto, hoje é a realidade e continua a ser cada vez mais o futuro. Hoje em dia, aliás, nós estamos aqui, não é? Tecnologia mais uma vez, e eu diria que já começa a ser difícil nós estarmos numa empresa que não tenha algum departamento de tecnologia. Ok? Nós temos visto cada vez mais os nossos alunos de áreas completamente fora de tecnologia a conseguirem grandes saltos na mesma empresa ou empresas até de áreas semelhantes, mas numa área mais tecnológica. Por exemplo, tivemos agora a nossa Clara, que eu falei de manhã, que é da área de contabilidade e deu salto para uma empresa que tem uma parte de tecnologia, um salto salarial de 650 euros por mês. Portanto, 9.100 euros ao fim de um ano, ok? Muito, muito grande. Temos a nossa Daniela, que deu o salto também este ano, para a área de produto, portanto, tecnologia pura e dura também. Temos casos de farmacêuticos que já foram aumentados 2 vezes este ano, portanto, muito com foco também naquilo que se trabalha em tecnologia. Especificamente da área de saúde, temos muita gente de ciências, por exemplo, malta de biologia, os meus compatriotas, que eu também sou licenciada em biologia, que já deram esse salto. E muitas vezes é engraçado porque nós conseguimos juntar tecnologia a um setor específico. Então, por exemplo, quando falamos de saúde, falamos de health, não é? Em inglês, que aqui em IT fala-se sempre em inglês. Então, tudo aquilo que são empresas de health tech, eu acho que vão realmente precisar de muita gente e que vão ser aí empregos para o futuro. E nós temos o exemplo da nossa Sónia, por exemplo, que está a trabalhar em suporte ao cliente numa startup tecnológica ligada à saúde, cá em Portugal.
E aí também encontrou então a flexibilidade, o salário, a dinâmica que ela procurava. Portanto, eu diria que juntando saúde, que tanto precisa de evolução, não só de salários, mas também de processos, à tecnologia, acho que há aí um futuro muito, muito interessante. Sem dúvida. E eu até vou fazer aqui uma provocaçãozinha que é: porquê daqui a 40 anos? Nós, nos últimos 5 anos, tivemos uma evolução tão galopante da tecnologia, quer dizer, hoje em dia muitos de nós usamos ChatGPT. Há 5 anos nós não sabíamos o que é que isso era. Todos os Inteligência dias. artificial parecia uma coisa do, assim, mais do futuro, não é? O futuro é agora. Portanto, nós daqui a 40 anos, se não tivermos rebentado com o planeta, se calhar até podemos estar noutro planeta, ninguém sabe. 40 anos é muito tempo, principalmente a nível de tecnologia, porque nós avançamos de forma cada vez mais exponencial. Então, por que não mudar já? Por que não fazer já essa transição? Porque é um pouco como tu dizes. Hoje em dia já há empresas a trabalhar em saúde, em música, em, sei lá, há todas as áreas que nós podemos imaginar têm a tecnologia envolvida. E então, para mim, faz todo o sentido fazer, ir fazendo a transição. Não é preciso ser, agora vou fazer e acabou-se. Não, é uma evolução que pode ir acompanhando Exatamente. a longo prazo. Ok, queria dizer a longo prazo, sorry, fui muito ambicioso. É que daqui As a 40 profissões do anos eu espero que futuro. estejas reformado. Eu vou estar de certeza. Portanto, Exatamente. Não, assim a longo prazo, eu acho que é sempre. Lá está, nós podemos fazer aqui um achómetro, mas nós nem imaginamos o que é que vai existir daqui a 10 anos, quanto mais daqui a 40 anos. Eu acho que é muito curioso, tenho esta curiosidade de querer já espreitar e perceber como é que vai ser o futuro daqui a 20 anos, porque acho que vai ser francamente diferente, mas nós não conseguimos imaginar, porque quer dizer, há 10 anos imaginávamos a existência do multiverso. Não me passava pela cabeça. não. Então há muita coisa que não nos passa pela cabeça, mas eu acho que vai acontecer uma coisa, e isto é só uma coisa atirada para o ar, que é que eu acho que vai haver muitas profissões no multiverso. Ou seja, há um Sim. filme que é o Ready Player One, que eu acho que é uma representação daquilo que pode vir a acontecer. Portanto, eu acho mesmo muito interessante. Quem não viu o filme, que veja. Pode ser É que muito tenham aí interessante. algumas previsões. Sim, é verdade. Porque nós em tecnologia assistimos a isso todos os dias, não é? Ou seja, as profissões, as funções que nós ensinamos, por exemplo, dentro da Tecnia, há 10, 15 anos atrás, ninguém falava delas. Ok? Há, por exemplo, a função de Product Manager, que é das funções que teve um boom gigante, há 10, 15 anos, não tinha nada a ver com aquilo que é hoje. E é uma profissão que nem sequer existe uma licenciatura. Não existe um curso para ser Product Manager. Existe o nosso, mas uma licenciatura básica, não é? Comum de uma universidade, não existe. Porque é algo mesmo muito recente e eu acho que esta velocidade só vai aumentar, não é? Portanto, Sim. andar para trás já não anda. Portanto, malta, sim. Sim, acho que o que tu falaste, se calhar devíamos pensar daqui a 5 anos, 5 anos está bom. Acho que chega e sobra, em 5 anos Sim, acontecem agora 15 ou 20. sim, Boa. sem dúvida. Olha, aqui a Sara está a dizer uma coisa que é muito interessante, que é, na Web Summit existiam imensas empresas tecnológicas na área da saúde, imensa inovação a acontecer nessa área com a AI. Olha, pronto, eu sou suspeita, eu acho que só este ano é que faltei a uma edição do Web Summit, desde que foi para Lisboa, e eu super recomendo, principalmente para quem quer ir para a tecnologia, ou para quem quer saber o que é que está a acontecer, porque acho que é um ponto, para já, é um evento excelente para fazer networking. É conhecer pessoas de todo o mundo, literalmente, e perceber no que é que eles trabalham e para onde é que estamos a caminhar, de facto. E super, super recomendo. Portanto, se tiverem a oportunidade, por favor, não faltem. Sim, eu só fui a uma edição do Web Summit. Eu acho que sim, acho que é um evento onde tem imensas oportunidades e conseguem realmente retirar dali imensas empresas que dificilmente as pessoas à vossa volta vão conhecer, ok? Porque são empresas que estão efetivamente lá fora e conseguem chegar logo diretamente a elas, ou seja, frente a frente, não é? Estar ali com um CEO ou qualquer pessoa da camada de liderança que vos consiga conhecer e obviamente que é diferente porque vocês criam ali uma conexão e um interesse adicional. Mas
uma dica muito importante: fazer o trabalho de casa antes. Porque o evento é gigante, há muita coisa onde ir, há muitas palestras a acontecer, há muitas cabinezinhas de empresas. Então, se vocês não fizerem o TPC antes, de ver quem é que vai estar lá na aplicação, os nomes, estudarem a pessoa no LinkedIn, ver se vos interessa ou não, vai ser uma confusão, malta. Ok? Sim, sim, sim. Portanto, ir É, sim a bateria, fazer o trabalho de a casa. bateria social vai-se logo, logo à vida, mas é mesmo uma ótima oportunidade. E é um bocado aquela conversa que nós tivemos no episódio de podcast que lançaste esta semana, que é escolher as mesas onde é que nos vamos sentar, não é? Nós, na nossa bolha, se calhar não vamos conhecer estas empresas, não vamos conhecer estas realidades, até por questões circunstanciais, não tem a ver com ser melhor ou pior. Sairmos da nossa bolha é sempre, sempre importante. E eventos deste género, que é puro networking, são ouro. Isso mesmo, isso mesmo. E tu falaste muito sobre isso, sobre sair da bolha, não é? Porque quando estamos aqui dentro parece que é tudo igual. É tudo igual e normalmente nós achamos que não há melhor. Mas se nós sairmos desta bolhinha e formos nos sentar a essas mesas, falar com pessoas que nos põem mais opções em cima da mesa, a coisa muda. E foi exatamente isso, foi exatamente assim que eu mudei para a tecnologia, porque alguém me disse: Olha, e se trabalhasse sem IT? E eu, tá bem, mas o que é que isso quer dizer? E a partir daí a coisa desenrolou-se. E é exatamente isso que funciona aqui como resposta para a Lenita, que ela pergunta: tecnologia para quem entende zero de tecnologia e não tem propriamente dinâmica digital na vida, a não ser mexer no telemóvel. Pá, na ponta do teu telemóvel, ui, 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 o que é que acontece aí, ok? Portanto, tens aí para dar e vender experiências com produtos tecnológicos de certeza absoluta. Montes de apps que já utilizaste, redes sociais, plataformas, websites, muita coisa. Mas o convite que eu te deixo é sentar-te a uma das mesas que te tira da tua bolha, que é a nossa Masterclass. Ok? Já é esta quinta-feira às 9, por isso, Lenita, comenta aí Masterclass, recebe já o link e vemo-nos lá. Para ver o que é que tu podes fazer. Ora, vou ver aqui se temos mais alguma perguntinha antes de Também passar para a estava seguinte. aqui. Ok, acho que para já acho que respondemos a todas. Tínhamos só aqui um comentário da Kátia a dizer: acabei de tirar anotações das ricas de ontem, que eu ontem dei uma masterclass, já estou aqui batida, para o ano não vai ao racha. Mudar sim já. Apoiamos. Sim, sim. Oh, e cá está, masterclass. Vá, boa. E já estás a fazer por isso. Portanto, é importante, Kátia, parabéns. Porque normalmente isto também é um ponto importante. Quando nós fazemos alguma coisa, ou até às vezes quando nos inscrevemos numa comunidade ou num curso, encostamos-nos logo a seguir. Não sei se tu sentes isso, mas eu sinto. Que é, pronto, Sim, eu já sim. fiz e agora já posso descansar. Não, 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 não. Essa não é a altura para descansar. Essa é a altura para começar a desbravar caminho. Não de katana na mão e de forma exaustiva, mas devagarinho, passo a passo, um bocadinho a cada dia, desfrutar da aprendizagem, partilhar com a comunidade, ouvir as pessoas receberem as nossas vitórias, os nossos obstáculos e desfrutar deste caminho, desta evolução. É ou não é? Sem dúvida, até porque, lá está, no nosso caso, nós não estamos a ensinar a clicar em botões e pronto, está lá o dinheiro investido e pronto. É mais simples, ou seja, o difícil é a aprendizagem. No nosso caso, a aprendizagem é a base, depois o difícil é fazer bem, é acertar, é metermos, lá está, é enviarmos o CV, é fazermos aquele contacto no LinkedIn, é irmos a uma entrevista, é estarmos preparados para uma entrevista, devidamente preparados. Isso é a parte difícil. Eu não considero isto difícil. Acho que é só uma questão de prática. Quanto mais fizermos, mais simples é para nós. Mas lá está, exige aqui uma dedicação, mas que tem um retorno muito mais alto do que qualquer investimento, pelo menos no imediato, não é? Do que qualquer investimento, porque estamos a falar de aumentos salariais que conseguem ir para os 100%, 200%, 300%, e que esses euros extra todos os meses, podemos investir ainda mais. Portanto, tudo isto acaba por ser uma sinergia de dinheiro e acaba por nos trazer uma segurança e uma estabilidade que são incríveis, que é aquela sensação de eu nem vou olhar para o preço do menu, para aquilo que eu vou comer,
porque já não me vai fazer assim tanta diferença. E isso é uma paz de espírito que é um privilégio, mas que é um privilégio que não é assim tão difícil de lá chegar. Não é preciso ser milionário para conseguir ter essa sensação. Sim, é verdade. E eu acho que essa mudança de perspectiva é realmente diferente, difícil de atingir, porque para nós que já fizemos esse caminho, é óbvio. Mas para quem ainda não fez e está a dar os primeiros passos e tem que desconstruir um pensamento, se calhar sempre de eu tenho pouco e vou sempre ter pouco, porque já tentei e não deu. Há muita coisa que vocês podem tentar ainda, malta, muita coisa. Eu adoro fazer o exercício da folha em branco nesses casos, que é sentas-te à frente de uma folha em branco e perguntas o que é que eu já fiz para mudar isto? E começas a escrever tudo o que já fizeste. E normalmente essa folha fica muito em branco, não é? Não houve assim tanta coisa que nós fizemos. Se calhar compramos uma formação, se calhar falamos uma Exato. vez com uma pessoa, mas normalmente há muita área daquela folha que fica em branco. Então, o que a Kátia colocou aqui até de o que adianta ter formações se não metemos a mão na massa, eu acho que isto é crítico. E há que mesmo passar da teoria à prática. Então, quando nós estamos a falar de carreira e dar um salto de carreira, é preciso pôr-nos em mesas que se calhar vão nos ser desconfortáveis. Se eu preciso fazer uma candidatura e não sei fazer um perfil de LinkedIn, se calhar vai ser difícil, não é? Se eu preciso de ir a uma entrevista e não sei o que perguntar, se calhar eu não vou mostrar grande interesse. Se eu nem sequer fui estudar a empresa antes, nem sequer sei o que é que eles fazem muito bem, porque tentei ler em 10 segundos, não percebi, desisti, se calhar tu também não mereces estar naquela empresa, não é? Porque se tu tivesses a tua, se calhar também não ias querer contratar alguém que não tivesse ido ler sobre o que é que tu fazes, não é? Então, às vezes são coisas tão simples que de repente nos dão esse, o meu salário duplicou. E isto é para a vida toda, não é? É para a vida toda, porque à partida tu já não desces daquele patamar. Então, sobra Sim, mais, exatamente. não é? Sobra mais ao fim do mês, a luz ao fundo do túnel começa a ficar lá, podes começar a criar o teu plano. Ok, se eu tiver que deixar de trabalhar, se eu quiser deixar de trabalhar, afinal é possível. Se eu quiser mudar para outra área que afinal descobri que adoro, também é possível. Então, isto é realmente lindo e apaixonante. E é bom podermos Sim, estar aqui a desconstruir estas cabecinhas. sem dúvida. E acho que também é importante aprendermos a estar confortáveis no desconforto. Porque uma das coisas que eu mais adoro, mas foi uma coisa que eu demorei em entrar, vá, a sentir-me confortável, que é sentir-me a burra da sala. É eu estar num sítio onde sinto que eu sou a pessoa mais burra que está ali. E não é no sentido pejorativo, é no sentido de repente, eu que, pronto, até estou mais ou menos assim, portanto, até vejo com, tenho Há uma alguns abertura. horizontes, de repente Yeah, vai tudo para trás. yeah. E é incrível porque só o facto de termos, nem que sejam três pessoas que estão ali ao nosso lado, num jantar ou simplesmente num convívio e estão a conversar sobre algo que as apaixona ou como é que elas chegaram onde estão. Isto Isto é inspira. incrível e inspira e mostra-nos um bocado o caminho, Sim, não é? sim. Aliás, eu só comecei a ver este caminho, lá está, quando parei de me queixar, eu comecei a ver este caminho porque eu entrei em grupos de Facebook de nómadas digitais. Foi isto. Porque eu conheci através de uma rapariga, ah, num evento que não tinha nada a ver, era longboard, portanto, absolutamente nada a ver com trabalho. E ela diz-me: eu sou da África do Sul, vim para Portugal viver, trabalho a part-time. E eu penso: como é que tu vives em Portugal a trabalhar a part-time? E perguntei-lhe só, eu em vez de pensar e guardar para mim e ficar, lá está, que é aquela coisa muito tuga de isto deve ter aqui manha, É, perguntei e ela disse-me, e eu, ok. E ela deu-me alguns nomes de grupos de Facebook para eu ver, e eu, ok, fui vendo. E de repente, quando dei por mim, olá, já estava num mundo novo e pensei, ok, se há literalmente milhares de pessoas que conseguem isto, quem é que sou eu, que até falo inglês, e mesmo que não falasse, porque eu até e já consegui aprender. trabalhos remotos em português, exatamente, ou ia aprender, mas para quem é que sou eu para não conseguir? Não, lá está. E só esta mudança já abre aqui uma porta que depois mostra um bocadinho mais de Certo, luz. certo. Eu acho que às vezes as pessoas colocam logo esse entrave. Por exemplo, tu tocaste no ponto do inglês. Isso é um ponto que me deixa
deixa-me mesmo incomodada. Porque, epá, eu não sei inglês. Ok, porreiro, maravilha, quem me dera ter esse problema. É que é só ires aprender. Só. É só isso. Olha, tu consegues falar, consegues ouvir bem, consegues ver, consegues ler legendas em inglês. Tens 35 mil séries que podes ver em inglês para treinar. Podes chamar um amigo ou dois para treinar em inglês por semana de forma gratuita. Podes investir um bocadinho mais e pagar um professor de inglês. Pá, isso pode significar que em vez de estás a receber 1000 euros, estás a receber 3000. Será que vale a pena? Vamos pensar. Não é? Sim, É um sim. obstáculo maravilhoso de se ter. Porque é tão simples de resolver. É muito simples de resolver, mas eu sinto e acho que é esta mudança que eu às vezes estou ali e apetece-me Abanar. aquilar, pessoas que me vêm perguntar: mas não há trabalhos remotos em português? Eu, com salários portugueses. E pronto, não será só isso, também existem outros, mas Mas eu diria que quer dizer, vai ser difícil, vai ser muito difícil. exatamente, é muito mais Claro. desafiante. E eu, então, mas se o problema é o inglês, porque é que não aprendes? Porque é difícil. Então, se tu não queres superar o teu difícil Claro. para ter uma recompensa que é incrível, então porque é que te vais dar ao trabalho? Não, então não te des ao trabalho, fica no teu emprego e não massacres a cabeça com isso, aceita. Só que depois quando eu digo isto, porque não fico. Mas eu não tenho jeito, não tenho jeito. E eu, ok, então vamos pensar uma coisa. Se tu investires durante um ano e não desistires, daqui a um ano subiste pelo menos um nível no inglês. Se tu fizeres isto durante 2 anos, subiste 2 níveis no inglês. À partida, mesmo que tenhas começado no A1, já consegues Já consegues trabalhar ter uma conversa. remotamente com um B1. Portanto, vai só. Mas como o resultado, ou seja, a Não é recompensa, imediato. exatamente, não é instantânea, não está aqui logo à frente, as pessoas desmotivam, porque lá está, estamos na era da instantaneidade, do scroll rápido, etc. Mas as coisas que dão mais retorno demoram sempre o seu É tempo. verdade, é verdade. Mas isso é importante, porque normalmente as coisas que valem realmente a pena demoram tempo. E há uma frase que é dura, mas eu acho que é importante de ouvirmos, que é: se tu não estás disposta a esforçar-te para atingir esse resultado, pá, então se calhar não mereces o resultado, não é? Porque tudo aquilo que vale realmente a pena vai exigir esforço. Se é algo que tu ainda não conseguiste atingir com aquilo que sabes, significa que vais ter que aprender mais para conseguires atingir esse resultado. E essa aprendizagem tem um custo, porque é desconfortável, porque tu vais estar num contexto que tu não conheces, que é diferente, não é? Então, sim, treinar inglês vai ser muito desconfortável, porque tu não te sentes à vontade a falar, portanto é normal. Agora, esse desconforto é obrigatório. Se tu não estiveres nesse desconforto durante semanas, não é? Meses, para trabalhar ali o teu inglês, tu não vais conseguir esse resultado. E depois isto é uma cadeia, não é? Agora, a parte boa é quando tu te sentires confortável no desconforto, como tu disseste e bem, não é? Porque isto também é possível, porque tu sabes que estás lá por uma razão maior do que o desconforto, não é? Ou seja, a minha razão é maior do que o desconforto, eu vou me sentir bem, porque eu sei que estou a fazer o caminho certo. E tá, é só isso que eu preciso de saber. É desconfortável? Sim. É isto que eu preciso? Sim. Então é isso que eu vou fazer. Acabou. Exatamente. E se fosse fácil, toda a gente fazia. Portanto, se Exatamente. toda a gente fizesse, era mais difícil e mais competitivo o mercado, porque não há emprego remoto para toda a gente. Exatamente. Então, Objetivos maiores, lá menos está. competição, que é o que se costuma dizer, não é? Exatamente. Boa. Exatamente. Estávamos aqui a ver a resposta da Kátia, não é? Falei sobre isso, não sabia inglês. Ricas em construção, aprende. Muito bem. Sim. Nível básico. Espetacular, é isso mesmo. E há tanta coisa gratuita hoje em dia para aprender. Não faz sentido este ser o tipo de obstáculo porque é realmente um super, super fácil de eliminar. E está aqui o Fernandes a dizer: eu tenho um problema que gostava que fosse o inglês. Boa. E que até já partilhei na comunidade da Margarida. O cargo atual é um espanto a recruiters que até assusta. Queres É verdade. explorar um bocadinho este tema do cargo? Pode não precisa de ser especificamente neste caso, mas achas que o cargo por vezes faz, tem uma influência muito grande, o cargo atual? Como é que tu sentes isso na malta que acompanhas?
Olha, aqui neste caso em particular, tem a ver com a senioridade do cargo. Eu não queria estar a entrar em muitos pormenores, É porque primeiro isso. não sei se ele tem de partilhar, se ele quiser, pronto, deixar aqui um comentário, e porque também não quero induzir ninguém em erro, porque a minha memória não é a melhor e para pormenores. Mas eu considero que, imagina, no trabalho remoto eu sinto que há muito mais cargos para séniores, pelo menos daquilo que eu vou observando, do que para júniores. A questão é que, no caso dele, é um cargo mesmo específico, eu entendo que existe uma oferta mais escassa. No Claro. entanto, no entanto, se quiser mudar de área, eu acho que não tem de ser, ou seja, não acho que sejam um espanta-recrutadores. O que eu acho é Depende que da se for questão. em Portugal, depende sempre um bocado também da cultura para onde nós estamos a enviar o nosso CV. Ou seja, Claro. a cultura em Portugal é uma coisa muito específica, a cultura nos Estados Unidos é totalmente diferente. A Verdade. maneira como nós olhamos para as profissões e o grau de senioridade e a experiência e as mudanças de carreira depois de já teres atingido um head of qualquer Sim. coisa, É. não é? A forma como nós vemos, tem diferenças culturais e isto é muito interessante até de explorar porque realmente varia mesmo muito de país para país. Portanto, eu no caso do Nuno, diria mesmo para ser muito específico sobre aquilo que quer, porque vai ser mais complicado hum, fazer o CV, não é o CV carne para canhão, mas é atirar para todas Claro. as frentes. Acho que Sim. quanto maior senioridade tivermos, mais cuidado também devemos ter na Sim. forma como apresentamos o nosso percurso e porque é que vai fazer sentido, até porque, lá está, novamente, dependendo da cultura, dependendo até da posição, pode assustar ter muita senioridade ou não. Uhum. Certo. Dependendo do que eles Mas procuram, não é? depende, Sim, sem depende dúvida. mesmo do que procuram, é mesmo só por aí. Sim. Na minha visão, eu não tenho muito receio de cargos específicos, porque, mais uma vez, eu acho que quanto mais nicho é, ou quanto mais especializado é, apesar de haver menos, chamemos de menos oferta, tu consegues ser muito mais competitiva, não é? Ou seja, vai na mesma lógica do se eu tiver um objetivo muito alto, a competição vai ser menor, porque não há muita gente que chega ali. Por exemplo, no meu caso, isso aplica-se. Eu oriento equipas de software, ou seja, sou manager, chefia de equipas de software. Se eu olhar em termos de números, eu sou uma para uma equipa, se calhar, de 10. Então, há mais procura de software developers e menos procura de engineering managers. Mas primeiro, é isto que eu quero fazer. Portanto, para mim, Mariana, nada compete com paixão a nível profissional. Se eu não estiver apaixonada por aquilo que estou a fazer, mais vale eu não estar lá, não aguento muito tempo e vou-me despedir, portanto, a coisa também não vai dar, lamento. Depois, hum, o que é que eu quero estar a nível de desafio, de entrega? Onde é que eu quero estar? Eu não quero ir para uma vaga só porque tem mais oferta. Isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Ah, eu vou escolher qual é o cargo de IT que quero. Qual é que tem mais procura? Não faz sentido, porque eu não vou para um sítio que há 100 queijos a um osso. Eu vou para um sítio onde eu sei que me posso diferenciar, certo? Porque se eu me diferencio, significa que eu vou ter mais valor, portanto, à partida eu vou ter mais probabilidade de entrar, eu vou gostar mais daquilo que faço, portanto, eu vou ser melhor ainda. Portanto, não me interessa muito, sabe, muitas ou poucas vagas. Interessa-me sim é que o meu valor esteja lá para cima. E depois entra aqui o desequilibrar a balança, que eu adoro este conceito. Este conceito eu só aprendi tipo há um mês. Agora estou a usá-lo em tudo o que tem a ver com candidaturas, entrevistas, é desequilibrar a balança. Porque é uma coisa que eu falo muito e eu acho que é difícil de entender, que é a entrega de valor. Por exemplo, quando eu contrato uma empregada de limpeza para me limpar a casa. E eu quero alguém que simplesmente eu consiga chegar a casa e sentir que a casa está limpinha. Pronto, e há um serviço básico que eu posso contratar, não é? Chego e não há pó, pá, há um cheirinho, mas ela pode entregar mais valor ainda. Se calhar eu chego a casa e ela até, além de passar a roupa a ferro, arrumou a roupa no armário. E além de passar o chão, também limpou os vidros.
E além de levar o lixo embora, pôs-me um saco de lixo novo. E ainda me deixou um brindezinho porque foi lanchar à pastelaria e me deixou um bolinho em casa. Pá, e eu estou disposta a pagar mais por esta pessoa. Então, esta pessoa desequilibrou a balança. Eu, depois de entrevistar esta pessoa, sem sequer ela ter limpo a minha casa ainda, mas se ela me explicar estas coisas que ela faz nos outros clientes, depois, quando eu entrevistar alguém que não faz isto, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir contratar alguém que faz menos. Ou seja, quando nós mostramos muito valor ao outro lado, vai ser mesmo muito difícil eles não nos quererem contratar. Ok? Então, eu acredito piamente nisto. Por isso, para quem está a pensar em mudar de carreira, ou dar um salto, ou até fazer um step back, ok? Ou seja, eu já sou head, quero mudar de carreira, mas se calhar vou ter que vir mais para trás. Isso é um investimento, ok? É um investimento e o objetivo é que a médio e longo prazo dê um retorno muito grande. Por exemplo, eu tenho alunos que vêm com salários de 2.000 euros. Até tenho mais, na verdade. Tenho alunos que vêm com salários de 60.000 euros ano. Estamos a falar à volta entre 4 a 5.000 euros por mês. E que estão a pensar mudar para a tecnologia. Quando eles entrarem em tecnologia, pá, se calhar vão conseguir até receber ali uns 3.000 pela experiência que já têm. Mas é um step down, ok? Ou seja, eles vão receber menos. Agora, a médio e longo prazo, estas pessoas vão poder receber 7, 8, 10.000 euros por mês a fazer uma coisa que gostam, com um ambiente saudável, com uma boa equipa, com progressão salarial, se calhar com muito mais flexibilidade do que tinham antes, a trabalhar remotamente. Quanto é que isso vale? Não é? Quanto é que isso vale? Isto Exato. é para a vida, não é? A Clara, esta nossa aluna que fez a transição e está agora, todos os anos, vai ganhar mais 9.100 euros, não é? Todos os anos, isto é só o princípio. Ela vai estar a trabalhar da Madeira para uma empresa no UK. Está lá, ok? Com um ambiente melhor, um salário muito melhor, a fazer coisas que ela também fazia antes e a aprender outras, a lidar com a equipa de engenharia. Portanto, isto é para toda a vida, não é? Então, dar aquele salto, às vezes nós temos que perceber o que tu falaste, Margarida, e bem, que é a nossa prioridade, o que é importante para mim. E depois perceber se aquela vaga, aquela empresa, aquela função, se vai realmente de encontro àquilo que eu estou à procura. Eu sei que não é fácil nós às vezes sentirmos este tipo de confiança, mas se não a sentimos, temos que nos questionar se realmente não a temos, ou seja, se realmente não somos assim tão bons, e se não formos, vamos aprender, vamos melhorar, vamos trabalhar em nós mesmos, ou se é só o síndrome do impostor a falar, ok? E atenção, que só não tem síndrome de impostor o próprio impostor, malta. Portanto, se tiverem, é bom sinal, estão safos. Sim, sim, isso sem dúvida. Aliás, a síndrome de impostor é um sintoma de consciência. Sim, É nós responsabilidade. sabermos, exatamente, responsabilidade. É nós sabermos que não somos perfeitos, e ainda bem, e pronto, e é termos um bocadinho medo dessa imperfeição. O problema aí é que é a síndrome, é o nosso obstáculo. Mas eu até ia mais além sobre aquilo que estávamos a falar por causa do salário. O valor de um trabalho remoto não é mesmo só o salário, era exatamente aquilo que estás a dizer, porque principalmente empresas que ou já nasceram, já foram criadas remotamente, ou fizeram uma transição que não foi às três pancadas por causa do Covid e que são 100% remotas, normalmente têm uma estrutura, uma organização, uma forma de gestão e processos que potencia todas as vantagens que o trabalho remoto tem. Porque eu também, aquilo que eu sinto é que, e isto, pronto, já foi de partilhas na minha comunidade, é pessoas que tentavam trabalhar remotamente, entretanto começou a transformar-se num híbrido, assim que aquele regresso ao escritório, e que a maior dificuldade foi, lá está, o manter a conexão com os colegas, o conseguirem despachar trabalho, o evitar aquela questão do há aqui aquele colega que se encosta, que finge que está a trabalhar, mas não está, e com o trabalho remoto foi para a praia em vez de estar a trabalhar. Pronto, havia estas questões. E eu costumava dizer, isto só acontece porque a empresa não tem uma boa gestão, é um problema de gestão, porque estas empresas, e principalmente tecnológicas, mas não só, que trabalham 100% remotamente, têm para já tudo documentado, que é logo a primeira coisa.
têm avaliações, têm formas de realmente avaliar a produtividade que nada têm a ver com o tempo que uma pessoa está à frente do ecrã. E isto também exige o nosso sentido de responsabilidade, não é? Sermos todos adultos como somos, e aquela disciplina de, ok, não é por eu estar em casa que posso estar a trabalhar e a ver uma série ao mesmo tempo, a não ser que consigamos efetivamente entregar trabalho. Ou então aproveitar e fazer gazeta. Não, para uma grande vantagem também existe uma grande responsabilidade Isso mesmo. e com isso é super incrível. E quando as pessoas me dizem, mas e a conexão com as pessoas e não há cultura de trabalho, Não. pessoal, eu para o ano vou para o terceiro casamento de amigos que fiz em trabalho remoto. Eu ainda, aliás, a semana passada, conheci uma amiga minha do Kosovo, que já é, pronto, tornámos-nos amigas, mas não tínhamos conhecido pessoalmente, porque não se proporcionou, por acaso, e foi incrível. Estive com a filha dela, ou seja, se não houvesse uma conexão com as pessoas, se isto não tivesse sido propiciado, não, isto não acontecia simplesmente. Portanto, eu gostava também de desmistificar um bocado este medo que as pessoas têm de vou trabalhar remotamente, vou ficar sozinha e vou ficar deprimida em casa ou não vou ter relação com os colegas. De Não, todo. isto é tudo, é mesmo, é falacioso. Sem dúvida, concordo plenamente. Eu, quando passei a gerir equipas, por exemplo, foi em 2020, portanto, eu comecei logo a gerir equipas de forma full remote. E se a empresa tiver esses processos in place, não é? Eu experimentei empresas que eram on-site, passaram a ser remotas, e experimentei empresas que já eram remotas e continuaram a ser, e é efetivamente diferente, não é? Porque eles já nasceram remotos, então já desde o início que estão habituados àquilo. Mas a conexão que se cria ali, mesmo remotamente, é muito, muito forte. Porque nós estamos efetivamente com aquelas pessoas todos os dias assim. Nós passamos a reconhecer a cara delas igual. Ou seja, se a pessoa está mal, eu vou notar. Se a pessoa está bem, eu vou notar. A pessoa vai partilhar comigo coisas privadas também. Vai ser criada essa intimidade. Ainda mais assim. Porque ainda há mais contextos para esta abertura. Porque quando estamos todos juntos na reunião, estamos todos juntos, mas quando só estou eu e ela, podemos partilhar algo que mais ninguém vai saber. Não é como estar numa copa em que corremos o risco de alguém ouvir. Então eu acho que ainda se potencia mais essa partilha, essa conexão. E depois, tu sentiste isto de certeza, quando finalmente estão juntos, e empresas que trabalham remotamente, normalmente uma, duas vezes por ano, fazem sempre aquele gathering, é tão poderoso e, para mim, seria super estranho eu ir trabalhar com aquelas pessoas presencialmente. Porque se eu estou com elas presencialmente, é para conversar, é para nos divertirmos, é para irmos ver um concerto, irmos comer umas pizzas, conversarmos, partilharmos, conhecermos-nos de outra forma. Nada é mais estranho do que trabalhar remotamente e de repente estar on-site a trabalhar com aquela pessoa. Para mim, faz-me uma confusão enorme. Mas, obviamente, que são precisos esses processos. E eu gostei muito do exemplo que tu deste, por acaso, que é, se calhar depois há pessoas que se podem encostar. Da minha experiência, malta, se vocês trabalharem remotamente e se encostarem, ui, vai-se notar a léguas, a léguas. Então, se eu todos os dias estou com a minha equipa, nós todos os dias perguntamos, então, como é que foi o dia de ontem? Qual é o plano para hoje? Tens algum obstáculo, não é? O típico em tecnologia, a stand-up, aquela daily meeting. Pá, se a pessoa disser a mesma coisa durante 3 dias, algo se passa, não é? E pior, não sou só eu que noto, toda a gente nota, ok? Portanto, é sim, vem uma flexibilidade muito grande, vem uma liberdade muito grande, mas acima de tudo vem uma responsabilidade muito grande, muito grande. Portanto, eu diria que trabalhar remotamente não é de todo para quem não quer trabalhar. Sim. Trabalhar remotamente é para quem gosta de trabalhar, quem gosta de trabalhar com brio, quem gosta de estar em equipa. Eu adoro trabalhar em equipa, portanto, adoro trabalhar em equipa remotamente. E quem realmente quer entregar resultados e não simplesmente cumprir um horário de trabalho. Okay? Porque o trabalho remoto, a maioria das vezes, é orientado a resultados. Portanto, é para malta que trabalha a sério, não é para meninos. É verdade. Não, e disseste, agora que mencionaste a questão do trabalho de equipa,
é muito interessante porque eu adoro trabalhar em equipa, mas eu não adoro trabalhar com gente à volta. Então o Boa, trabalho boa. remoto é incrível porque eu estou em equipa naquela reunião, colaboramos, pronto, por escrito e assim quando é preciso, mas quando estou a trabalhar, estou focada, ninguém me chateia. Só os meus únicos colegas que eu aceito são a minha cadela e os meus gatos. Porque lá está, é perfeito para quem. Pronto, eu sinto-me um bocado assoberbada naqueles open spaces, por isso é que eu também não faço muita questão de ir para cafés ou ir para espaços de Certo. coworking, porque lá está, não funciona para mim, há de funcionar para outras pessoas, mas ao mesmo tempo posso trabalhar em equipa e criar essa conexão. E é um bocado como tu estavas a dizer, depois quando nos encontramos é incrível. E acho que a maior desvantagem do trabalho remoto é às vezes o quão longe estamos uns dos outros, porque às vezes dá vontade de ir beber aquele café ou ir, É verdade, é pronto, ter uma verdade. saída ou Mas assim. às vezes Ah, transforma-se numa vantagem, não é? Porque faz-te viajar. sem E eu tenho vários amigos que dúvida. já viajaram e ficaram um mês ali só para se reencontrarem, não é? E Exato. eu ainda agora, quando estive no Dubai, estive lá com amigos meus que conheci no Egito, que estivemos juntos na Ucrânia. Pá, e se não fosse trabalho remoto, eu não podia fazer isto, nem eles. Sem Portanto, dúvida. ajuda-nos Sem também a dúvida. viajar mais e a ter casa de graça, malta. Portanto, imaginem as vantagens que isto tem. Brutal. A Berta Sim, diz-nos aqui sim. que sinto que acabo por trabalhar mais em casa do que no escritório por causa disso. Não vão pensar que não estive a fazer nada. Cuidado, isto é muito típico, isto é fácil de acontecer. No Covid uma pessoa entende porque não havia mais nada para fazer, malta. Mas agora não. Ou seja, e toca um bocadinho no ponto que tu falaste, Margarida, que é o isolamento. Então, eu aqui acho que é importantíssimo nós percebermos qual é a rotina que nós queremos ter no nosso trabalho, não é? Eu sei que o meu momento social durante o dia é ir treinar. Aquele é o meu momento sociável. Pronto, e está feito. E depois no resto do dia sou como tu. Eu gosto de silêncio e foco. Tá. Como é que tu sentes esse lado? Achas que ficas mais horas? Não? O que é que mudou? Olha, eu neste momento, eu acho que a experiência que eu tinha enquanto trabalhava para a empresa e a experiência que tenho agora são um pouco diferentes. Eu agora estou a aprender a criar uma estrutura dentro de toda a flexibilidade que eu ganhei Claro. entretanto. Porque apesar, lá está, eu tinha muita flexibilidade no meu trabalho remoto, mas tinha aquelas reuniões que tinham de ser àquela hora, portanto é uma flexibilidade que continua a ter assim alguma estrutura. E para mim era um bocado, sempre foi difícil trabalhar sem estrutura. O que é que eu sentia? Pronto, Covid, trabalhei imenso, não sabia definir a diferença entre trabalho e casa, não é? Porque trabalhava em casa, tive um burnout por causa disso, não só disso, mas contribuiu ao ponto de, e isto, pronto, é uma partilha pessoal. Eu e a minha namorada costumávamos, pronto, almoçar a ver uma série, e às vezes comíamos no sofá, e há um dia em que ela me pede para comermos na mesa, que era o meu local de trabalho, que eu na altura não tinha uma secretária aqui, e eu desatei a chorar. Portanto, muito importante definir limites. Por exemplo, o meu trabalho é no escritório, pronto, decidi e criei aqui este espaço. Portanto, a casa. E não quer dizer que eu às vezes não mude para mudar de ambiente, mas aquilo que eu associo ao trabalho é o meu escritório. Portanto, é muito importante definir um espaço só para trabalho, que é para depois sair. E depois é definir uma rotina de despedida do trabalho do dia, no sentido de, sei lá, no meu caso, posso ir passear a cadela ou posso fazer uma caminhada, não é preciso uma cadela para passear, não é? Mas ter uma rotina que, ok, é o desligar disto. Mas às vezes acontece, trabalho um pouco mais, noutros dias compenso. Ou seja, eu depois no full-time onde eu estava, eu conseguia fazer essa gestão. Tanto que nós até tínhamos, acontecia, por exemplo, às vezes, alturas de Black Friday, epá, tínhamos de trabalhar ao fim de semana, era impossível. Como gestora de redes sociais, Claro. totalmente impossível não trabalhar no fim de semana da Black Friday. O que é que eu fazia? Tirava os dias a seguir e não tirava, ou seja, contava como compensação. Portanto, conseguia fazer este equilíbrio. E, e lá está, acho que é preciso ter uma noção de limites. Trabalhamos muito os limites quando trabalhamos remotamente. Os limites do tempo de ecrã, os limites de se estivermos com alguém cá em casa, o limite de eu agora estou a trabalhar, não te posso dar atenção.
Ou seja, vários limites que, bem estruturados, fica completamente equilibrado. Qual é que é Concordo. a tua perspectiva? Boa, espetacular. O Nuno está aqui a dizer a típica Daily expõe muito mais essas situações de encosto do que o Zé que está no escritório a dar chapadas aleatórias no teclado com o ar ocupado. É verdade. Eu gosto da expressão do. Isto tem tudo a ver com confiança, não é? Se confiamos nos nossos colaboradores e na nossa equipa e na altura quando algumas empresas começaram a voltar ao presencial, como costumava-se dizer, eu não preciso cheirar os meus funcionários para saber que eles estão a trabalhar. Então eu gostei muito dessa parte. Bem, temos aqui algumas perguntinhas. O Daniel diz para defensores do remoto, tal como eu, qual a vossa opinião sobre as empresas tecnológicas estarem a voltar com a obrigatoriedade de voltar aos escritórios, em particular em Portugal? Olha, eu ignoro todas as que voltam ao escritório, portanto, essas não entram na minha lista. Eu só olho para as outras. Normalmente as outras pagam melhor, portanto, acho que é uma questão de filtro. Mais uma vez, oferta e procura, não é? Lei do mercado. Portanto, se há um bocadinho menos oferta para o regime totalmente remoto, o que é que tu vais ter que fazer? Vais ter que te tornar melhor, para que quando fores a essas entrevistas, eles realmente te queiram escolher a ti. Portanto, se tu queres continuar a trabalhar remotamente, há imensas empresas ainda que o fazem, garanto só que entras numa delas. Tá. Eu sinto que o Daniel quis me provocar, porque isto é um tema que me dá muitos nervos. Não, lá está, concordo em absoluto contigo. Não acho que haja menos oferta de trabalho remoto por causa disso. Eu acho é que a oferta que nós tínhamos em Portugal nunca foi verdadeiramente remota, porque este regresso ao escritório é um regresso falso, porque assim que o Covid, pronto, se levantaram as restrições, disseram logo, ok, um dia no escritório. Isto para mim já não é remoto, isto é híbrido, porque obriga a que a pessoa se desloque pelo menos uma vez lá. Então, eu não posso trabalhar da Madeira se a sede da minha empresa for no Porto. Portanto, logo aí já arruinaram o conceito de remoto. E depois, lá está, eu acho que é uma questão daquilo que eu estava a falar há bocado. Acho que as empresas remotas têm uma organização muito diferente e obrigatoriamente diferente das empresas presenciais, com o regime presencial, sendo que as empresas com regime presencial poderiam aprender com o trabalho remoto e com a organização, com a documentação, porque existem inúmeros problemas de gestão pronto, no mundo em geral. Eu às vezes acho que em Portugal se brinca às empresas, acho mesmo que perante situações que eu já vivi, e não só a nível de eu ser colaboradora de alguma empresa, mas até de parcerias e coisas que, pronto, clientes que tive, sinto mesmo que falta muita organização, muita gestão, e pronto, pode ser cultural, mas isto é algo que pode mudar, porque nós quando somos bons e quando aprendemos a fazer as coisas bem, nós somos incríveis, mas é preciso querer aprender e não ter este medo, lá está, de que não tratar os colaboradores como Não crianças, ter não uma é? Porque creche, não é? Como se costuma dizer. exatamente, Boa. para ter um infantário, a área não é bem esta, não é? Exatamente, exatamente. Eu vou passar aqui, se calhar, para a parte das perguntinhas. A Anocas diz aqui que vai comprar o guia para ter um CV ATS friendly. O inglês está bom, mas o resto está que melhorar. Boa. E temos aqui a Margarida. Essa parte da estrutura, e tendo em conta as reuniões diárias marcadas e outras que são marcadas mais em cima da hora, como se tem efetivamente essa flexibilidade de tempo? Olha, eu vou começar eu neste lado. Hum, então, a ideia é, tu se tens essas reuniões diárias marcadas, primeiro, essas reuniões são para toda a equipa. Então, o ideal é vocês acordarem uma hora que funcione para todos. Por exemplo, quando trabalhamos remotamente, acontece muitas vezes estarmos em time zones diferentes. Por exemplo, eu trabalhava muito para o Brasil, então era mais ali a parte da tarde em que estávamos todos. Então, era normal que tivéssemos reuniões à tarde. Se tu tiveres uma hora em que precises, por exemplo, de ir levar os teus filhos de manhã, ou ir buscar os teus filhos à tarde, ou há um dia da semana em que sabes que eles têm aula de música e tu vais ter que sair mais cedo, é uma questão de alinhar com a equipa. E um truque fantástico: pôr no teu calendário. Tadã! É que eu nunca percebi porque é que as pessoas não fazem isso. Na última empresa onde eu trabalhei, eu tinha os meus colegas todos, eram todos pais, e de manhã tinham sempre uma horinha a dizer kids. Pronto, tipo, das 9 às 9h30. Ninguém lhes marcava reuniões àquela hora, a não ser que fosse algo urgente, e isso é uma exceção à regra, ok? Obviamente acontece. Mas nesse horário, não vai, não há nada. Portanto, sim, eu diria que continuas a ter muita flexibilidade, mesmo com reuniões marcadas. Sim.
Sim, e Margarida, qual é a depois, tua visão? olha, há que acrescentar a isso, não vou estar a repetir o que disseste, mas concordo em absoluto. A acrescentar a isso, eu acho, e eu sinto, da experiência que tenho e de pronto, tudo aquilo que eu fui adquirindo até agora, que o trabalho remoto também existe muita comunicação assíncrona. Nós, em regime presencial, é para tudo há uma reunião. Esta reunião podia ser um e-mail, mas preferimos uma reunião que é para perdermos mais tempo. Na verdade, no trabalho remoto temos uma coisa muito assíncrona. As reuniões deveriam ser para coisas bastante complexas, em que é preciso inputs, ou então para estes pequenos updates, lá está, os reportes diários ou semanais, dependendo da metodologia. Mas não deveria ser, ou seja, esta questão de reunião de urgência, não, isto devia ser uma exceção, mas uma exceção que só acontece uma vez a cada 3 anos. E eu sinto que há muitas exceções destas no regime presencial, que é se este cliente quer isto, vamos reunir para resolver este problema. Não, lá está, com maior planeamento, com mais organização, precavém-se uma data de situações que exigem reuniões urgentes. E a verdade é que às vezes não precisamos de uma reunião para comunicarmos nós uma coisa, podemos criar um vídeo no Loom e as pessoas veem enquanto têm disponibilidade, por exemplo. Porque uma reunião nunca é só uma hora, é uma hora minha, é uma hora tua, é uma hora de toda a gente que lá estiver. Portanto, no total são muito mais horas perdidas do que, lá está, se fizermos um vídeo, por Verdade, exemplo. verdade. Há muitas ferramentas que nos ajudam muito nisso. E eu acho que também parte muito do colaborador. Porque nós às vezes pomos essa ownership do outro lado, a empresa é que tem que se orientar. E não é assim, malta. Se vocês querem evitar ter reuniões à última da hora, também tentem ser proativos em termos de riscos. Olha, o que é que pode correr mal que nós não estamos a pensar e que depois nos vai obrigar a ter esse tipo de contexto? Então, quando nós fazemos esse risk assessment, não é, primário, e somos proativos, diminui a probabilidade de termos surpresas, não é? Eu queria fazer aqui um call-out, porque a Anabel colocou aqui um ponto super importante que eu acho que muita gente pode se enganar, que é, ela explica que vê-se muito remoto, mas entre parênteses Lisboa-Porto, lá está, é híbrido. Pode não ser, ok? Porque normalmente, por exemplo, no LinkedIn, a maioria das empresas é obrigada na mesma a pôr uma localização. Isto é importante para contratar as pessoas, ok? Porque depois existe todo um regime fiscal à volta. Então vocês às vezes veem cidades, às vezes veem países, às vezes veem regiões como a EMEA, Europa, o que seja. Então não quer dizer que é on-site ou híbrido, ok? E muitas vezes diz híbrido, mas o que acontece é, e a Margarida focou aqui, perfis júniores, e eles gostam de ter a malta no escritório para ensinar no início, e efetivamente há muitos júniores que preferem também estar lá, mas depois, quando eles ganham confiança em vocês, se vocês quiserem trabalhar full remote, muitas empresas dão essa abertura, ok? Depois de vos conhecerem, depois de confiarem em vocês. Portanto, não eliminem uma vaga só porque tem uma localidade entre parentes ou mesmo porque diz híbrido, ok? Portanto, isto é uma construção dos dois lados. Não queiram logo tudo ao mesmo tempo, ok? Às vezes também temos que dar um bocadinho do benefício da dúvida. Não sei se também tinhas esta percepção, Margarida, mas eu sei que às vezes é Muitas, muito. Por acaso, a empresa onde eu trabalhava colocava a região conforme a time zone que precisava de contratar, porque nós tínhamos de ter pessoas, ou seja, tínhamos de ter pessoas 24/7, porque era, lá está, é uma escola global, portanto nós tínhamos de ter sempre alguém de customer service disponível, e então, lá está, olha, agora precisamos de alguém para a nossa time zone, pronto, então colocávamos lá um país e era aleatório. Portanto, isso pode ser uma das razões. Um, e em relação à questão que estavas a falar sobre começar como híbrido e depois pedir para ir fully remote, quando nós pedimos um aumento, nós também podemos negociar outras coisas, não é? Bom, bom, bom. Às vezes até pode nem ser, se calhar a empresa até seja por que motivo for, pode não estar tão disponível para dar um aumento, pelo menos nos valores que se calhar nós queremos, nós podemos negociar outras questões, outro horário, o trabalho remoto, mais benefícios que sejam mais fáceis a empresa dar. Portanto, isto também tudo é, lá está, uma questão de ter alguma ginástica, jogo de cintura para termos aquilo que nós queremos. Mas sim, eu Espetacular. percebo.
Eu percebo a frustração, principalmente para quem vive em cidades que não são Lisboa ou Foi Porto. Porto, porque É verdade, é verdade. ainda Excelente, existe muito é centralismo. verdade. É verdade. Margarida, aqui para fecharmos aqui a nossa live em beleza, obrigada, malta, pelas perguntas, acho que foram mesmo espetaculares. Eu eliminei completamente as minhas, porque as perguntas que a malta fez foram tão importantes que eu acho que foi melhor responder aqui às pessoas. Para quem começa a ter este bichinho de pá, eu acho que se calhar não é bem aqui, eu queria começar a sair da minha bolha, o que é que tu recomendas? Qual é que é a primeira ação que tu farias? Olha, é aquilo que eu digo, que eu disse no episódio, que é pararem de se queixar. Um, parar de se queixar e instigar a curiosidade. Porque nós, quando éramos crianças, nós fazíamos as perguntas mais atrevidas a toda a gente. E estávamos sempre a perguntar porquê, porquê, porquê. E agora não temos a coragem de fazer essas perguntas. Se calhar com um bocadinho mais filtro, não é? E com um bocadinho mais de noção de timing. Mas a verdade é que as pessoas, para já, adoram falar sobre si. Portanto, se vocês fizerem perguntas, olha, e o que é que tu fazes? E, mas como é que chegaste até aí? As pessoas vão contar a história delas. Portanto, vocês podem aprender com a história de outras pessoas. E até mesmo dentro da bolha, às vezes há pessoas que nos surpreendem. Mas sair da bolha, lá está. Grupos de Facebook, ir a eventos, se houver, pronto, perto de vocês, de nómadas digitais ou simplesmente eventos de profissionais, vá, da vossa área. Às vezes uma palestra é o suficiente também para criar logo uma data de conexões e de abrir, lá está, arrebentar as caixinhas. Opa, e assim, tem internet nas mãos, não é? Quer dizer, às vezes é só entrar no Instagram, é só entrar no Facebook, é só entrar, até no Tinder, podem É fazer verdade? conexões profissionais. Pá, não, lá está, o mundo que nós temos aqui com à distância de um toque, que já não é um clique, é um mundo fascinante e se nós procurarmos, nem que seja no Google, nós vamos encontrar comunidades. E acho que meter-nos numa comunidade que tem pessoas ou com backgrounds diferentes ou com as mesmas ambições, mas que, lá está, que é uma comunidade que vai mais ou menos para a mesma direção, para mim isso é um dos pontos primordiais para começarmos a desconstruir e a desmistificar os nossos preconceitos. Concordo. O ambiente em que estamos é fulcral, sem dúvida alguma. Pronto, e falando em sair da bolha, eu vou deixar aqui o nosso convite para a nossa masterclass já esta quinta-feira às 9, em que vamos construir muitas das ideias que falamos aqui, vamos falar muito sobre trabalhar em tecnologia, muitos testemunhos dos nossos alunos conseguiram dar esse salto salarial, de trabalho remoto, de mais dias de férias, de flexibilidade e mostrar-vos quais é que são as opções que vocês têm na mesa e ainda não sabiam que tinham e como chegar lá. Portanto, gratuito e a partir do conforto da vossa casa, mesmo remoto. Exatamente, exatamente. Portanto, é de aproveitar, porque lá está, a informação é. Acho que isto devia ser dado na escola, ou pelo menos na faculdade, vá, na escola já não digo. Mas acho que é mesmo de aproveitar e queria agradecer-te pelo convite para tanto para esta live, como para o podcast, como para todas as oportunidades que temos para discutir estes assuntos, porque acho que não só é necessário, mas também é uma luz que se dá a pessoas que já estão um bocado fartas da realidade atual que têm e há sempre uma forma de dar o salto. Lá está, tu começaste logo já numa rampa incrível, maravilhosa, e eu comecei a queixar-me o tempo todo. E no fim acabámos, pronto, com coisas diferentes, mas acabámos por conseguir chegar ao mesmo sítio. Portanto, nem sempre são só as circunstâncias. Claro que os pontos de partida são diferentes, mas toda a gente pode dar um passo à frente, mesmo que demore mais tempo a chegar lá, pode efetivamente chegar lá. Portanto, acho que a Masterclass é um ótimo primeiro passo, portanto, força. Diga, não é o que fizemos até agora, é o que fazemos a partir de agora. Gosto muito desta frase, acho que explica.
E obrigada também a ti, Exatamente. Margarida. É super bom estar com alguém que transforma vidas de forma semelhante, aqui a falar sobre carreira e estes saltos na nossa vida profissional, que está sempre tão ligada à nossa vida pessoal, não é? Portanto, no fim, na verdade, estamos cá todos para o mesmo, que é para ser mais felizes, desfrutar mais do curto tempo que estamos neste planeta. Sim, sim, Muito porque a vida obrigada. não é só trabalho, É nós verdade. queremos, lá está, aproveitar tudo o resto. Sim, o trabalho é só uma ferramenta no meio disto, portanto, vamos tirar o maior partido dela. Margarida, muito obrigada, um grande beijinho e obrigada a todos os que Obrigada, estiveram eu. connosco aqui hoje. Bom Obrigada a descanso. todos e boa noite. Tchau, tchau.